sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui no MozaCast. Saudar a todos aqueles que têm nos dado forças de uma forma direta e de uma forma indireta também, que têm contribuído bastante para com que estes jovens consigam alavancar aquilo que são os seus projetos. No nosso primeiro episódio de hoje, trazemos um convidado super e mega especial. Ele que sim vai dar o primeiro pontapé. Estamos aqui com o Chipan. Ele que vai dar o primeiro pontapé daquilo que é o nosso podcast de Nampula. Só de recordar para você que ainda não conseguiu se subscrever nas nossas plataformas digitais, pesquisa aí no Facebook Moza Podcast, entra aí no Instagram MozaCast e entra no TikTok também MozaCast, entre outras plataformas digitais que nós vamos estar aí sim a apresentar a todos vocês. Como dizia, temos aqui um convidado super e mega especial, dispensa apresentações, veio todo bonito. Ele que sim vai aqui conversar conosco a respeito daquilo que é a sua carreira e diversos assuntos que mexem com a atualidade, especificamente na área que diz respeito. Minhas senhoras, meus senhores, recebemos aqui Jacaré Dias Coutinho. Seja bem-vindo, Dias Coutinho. Seja bem-vindo, Jacaré. Qual é o nome que prefere que eu o chame? Como estamos aqui a tratar uma questão cultural, artística, pode me tratar por Jacaré Dias Vasco. Eu aceito todos esses nomes, mas trate-me por Jacaré. Jacaré. Como queira, não é? Exato. Sim, mas já sou domesticado, sou mansinho, não faço mal a ninguém. Queira tratar-me por Jacaré, queira tratar-me por Dias Coutinho, todos os nomes são bem-vindos. É um jacaré domesticado. Não faço mal a ninguém. Sim, e a primeira questão mesmo que eu gostava de fazê-lo é qual é o seu nome completo e como é que surge o nome Jacaré? É uma questão muito engraçada, né? Primeiro vou saudar a todos os internautas que acompanham o programa e agradecer ao vosso programa por eu ser a primeira pessoa, o primeiro artista a ter este privilégio. Exato. De aparecer nos vossos programas para o mundo, porque eu sei que isto não vai parar por aqui, não é só Nampula. Estamos a levar as emoções, as alegrias, maravilhas de Nampula para Moçambique e mundo além fronteiras. Então, meu nome, como disse, é Dias Vasco Coutinho, vulgo Jacaré. Jacaré é meu nome artístico. Aliás, tenho dois nomes. Okay. Não é? Tenho dois nomes artísticos. O Jacaré, tenho outro nome, Anaueha. Anaueha. Qual é o significado? Meu pseudônimo. Anaueha quer dizer o vigilante. 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 Então são esses dois nomes que eu uso para me representar. Um nome eu uso na área de música, o outro na área de literatura, em particular na poesia. Como surge o nome Jacaré? Eu gosto de mergulhar nas águas. Nas águas, exato. Por isso a vigilância está aí. Eu, quando fiz a 5ª classe, meu pai quis que eu pudesse conhecer outros horizontes, pudesse ter outras visões, não é? Outros pensamentos, outras percepções, e daí que fui mandado a um internato na missão de Iapala, não é? De Munapo, que queria dizer em Iapala, fica no distrito de Ribaue, a 22 quilômetros da vila. E lá fui, conheci aquela malta, longe da família, longe dos amigos, fui conhecer nova cultura, novos hábitos, novos costumes. Pronto, estava no internato. Okay. E no internato não é como agora em que os internatos, os institutos têm as casas de banhos melhoradas, você toma banho lá. Não, nós tínhamos que tomar banho a uma distância de 500 a 1000 quilômetros. Então quer dizer que as condições de agora são diferentes daquilo que existia no tempo de Jacaré? São diferentes, sim. Como assim? Eu queria que o Jacaré explicasse um bocado. Aqueles que viviam no lar viviam mal, diferente de agora. Não viviam mal, nós não vivíamos mal. Até porque nós é que vivíamos bem. Okay. Não é porque nós tomávamos banho a uma distância de 1 quilômetro, né? 1 a 2 quilômetros. E tínhamos que procurar a lenha para confeccionar as nossas comidas. A água tínhamos que percorrer a uma distância também de 2, 3 quilômetros para trazer
até o internato para que seja confeccionada a comida. Chato. Então, isto trouxe maturidade para nós. Agora, os internatos atuais não têm nada disso. Até quando a gente pensa, será onde é que eu posso mandar meu filho? Não é? Porque agora há muito mimo, não é? Estamos a criar meninos cristais. E como assim? Eu queria que já quero explicar assim. Ai, mas bem, estamos a criar meninos cristais. Meninos cristais fofinhos, não é? Hã? Por que fofinhos? São meninos que encontram tudo na mesa, não é? Nem arrumar a cama sabem. Até para escovar os dentes, você deve obrigá-los, não é? Acordar é uma luta em casa, não é? E ademais, com esta questão do avanço da ciência e da tecnologia, em que temos o mundo nas nossas salas, é muito complicado educar as nossas crianças. As crianças encontram todos os programas na televisão. As crianças são educadas e são formatadas. Aliás, não é, atenção, não são educadas, são formatadas. Não é? Porque o que é formatar? Formatar é aquilo que a criança vai carregando ao longo do tempo, que vê nas televisões, que vê nos seus tablets, que vê nos seus telefones, e ela passa a consumir em grande escala. E diferentemente daquela educação que seria mesmo educar, instruir para ser o homem do amanhã. Não é hoje, não é? Os pais atuais têm muitos desafios. Olha que a criança até aos 3 anos, 4 anos, sabe dizer quais são as suas exigências. Exato. Então, você põe a criança, nunca me diz não. Tu tens que fazer isso. Ela diz não. Até quando, desafiando o seu próprio pai. O seu próprio pai. Até quando tu levas a criança a uma shopping ou a uma loja, é ela quem escolhe as suas próprias roupas, não é? É ela quem, se levas ao barbeiro, é ela quem escolhe os seus cortes. Por quê? Porque está sendo formatada, não é? Estamos em frente de uma tecnologia desta globalização. Ok, nem sempre a globalização faz mal. Tem suas implicações. Tem as suas implicações, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas muitas das vezes o que nos deparamos são os lados negativos. Vejamos as agressões nas escolas, não é? Okay. Não conseguimos moldar. Então, quando eu disse, voltando àquilo, à questão do centro internato, eu digo que naquela altura nós estávamos bem, porque eu e uma grande parte de amigos que vivemos nos internatos, às vezes nos perguntam, olha, tu conheces qual é o internato que eu posso mandar o meu filho? Eu passo a reparar. Yeah. E eu digo, não conheço. Até porque para os homens é normal. Para as mulheres é uma lástima. Então, acontece muita coisa nos seus internatos. Porque, olha só, antigamente, alguns pais viam como se fosse para educar ou reeducar o seu filho. Tinha que mandar para os internatos, no lar, né? Nos famosos lar. Porque lá ele ia acordar cedo, tinha que comer feijão do lar. Então, aquilo, em algum momento, não era uma prática muito boa. Não. Para mim era uma prática muito boa. Porque o homem como homem, deve se adaptar a vários ambientes, não é? Mas as nossas crianças atuais, dificilmente. Se a criança atual não come peixe carapau, não come. Não come? Não come. Tu não vais mudar ela. Se não come frango, ela não come. Se não come peixe, não come. Se quer feijão, é feijão. Não tem como dizer, não, meu filho e tal, isto não é. Não, mas nós que passamos a vida no internato, consumimos aquele feijão que tinha 50 furos. Um feijão que não tinha ingredientes como agora. E até hoje nós nunca tivemos problemas de gastrite, nem estômago. Mas manda uma criança hoje no internato, viva 2, 3 meses, já começa a ter esses problemas. Não é? Então, por isso eu digo, aquela altura e hoje, nós fomos bem educados porque os nossos pais queriam o nosso bem. Porque é ali onde nós aprendíamos a nos tornar homens. Olha que este nome de Jacaré, como eu dizia, não é? Tínhamos uma distância de 2 quilômetros para o riacho. Tomávamos banho lá todas as manhãs e todas as tardes. Olha que não é um exercício fácil. Os internatos atuais têm lá o internato. Já tem os quartos de banho lá? Sim, já tem. A lenha quem vai buscar são os tratores ou os carros.
mas nós buscamos a uma distância de 5, 7 quilômetros. E a vida é difícil. Não é vida difícil, para mim não é vida difícil. Não é. Eu até gostaria que encontrasse mais um internato igual àquele para mandar os meus filhos, para eles aprenderem que, olha, o nido que elas tomam foi preciso um grande sacrifício, não é? Foi preciso um grande sacrifício. O chocolate que eles tomam também adveio de vários desafios. Yeah. A cama que eles dormem e usam, não é? Tudo que eles usam proveio de grandes desafios. Então não foi tudo bandeja. Então a criança não consegue perceber. Então, naquela altura, nós buscávamos a lenha a uma distância de 5, 7 quilômetros. Era um trabalho matinal. Tomávamos banho a uma distância de 2 quilômetros. E buscávamos água também a mesma distância. Então, quando eu fosse ao banho, naquela altura, sobretudo aos finais de semana, eu ficava por lá. Eu entrava de manhã, seguia o primeiro grupo, e caso visse que ninguém estava no rio, eu também arrumava o que era meu e ia embora. Mas bastasse encontrar um outro grupo a voltar ao rio. O jacaré gostava da água. Eu entregava a minha roupa, ou aquilo que é meu, para os meus colegas e voltava ao riacho. Então, daí surge o nome jacaré. Olha que não foi só jacaré. Foram vários nomes que eu fui dado e nunca gostei. Não foi de ânimo leve que eu aceitei o nome jacaré. Quais foram os 3 nomes que o pessoal te chamava? Diga, só os 3. Salamandra. Jiboia. E eu sempre insultava as pessoas e corria com as pessoas, mas o jacaré acabou ficando. Foi o nome que ficou. E olha que é o nome mais vulgarizado, não é? Tu podes ir a uma instituição na minha zona, procuras por Dias Coutinho. Ninguém vai se pronunciar. Ninguém vai se pronunciar. E quais são as principais marcas que te fazem recordar do lar? Porque falavas aqui um bocado daquilo que era a sua vida no lar. E quais são as principais marcas que tu tens? E em algum momento, para os pais, como falava, qual era a principal mensagem que tu gostavas de deixar, sobretudo a questão da educação das crianças atualmente? Sobretudo a questão das crianças atualmente, eu sinto que deixamos a educação ao cuidado das mídias, não é? Ao cuidado das escolas. E muitos pais, ao matricular os seus filhos nas escolas ou ao pôr os seus filhos nas creches, eles relaxam, cruzam os braços e pensam que os professores que lá estão ou os acompanhantes vão fazer tudo. E com a correria, as vicissitudes desta vida, faz com que... É muito triste, não é? É muito triste porque a criança, maior parte, fica com os acompanhantes ou os professores. Se for na creche, fica com os acompanhantes. As titias, as manas. E os pais só vão buscar a criança por volta das 16, 17. Então não registras aqui a participação dos pais na educação da criança? Não. Porque em casa, 17 horas, o pai já não é para prestar atenção à criança. Se for um professor, deve planificar para ir dar aulas no dia seguinte. E se for outra instituição, também deve fazer algo. Todo cansado, deve fazer uma e outra coisa. E aos finais de semana, não é? Já não é, a atenção não é para o pai, ela não é para os filhos. Tem mais uma outra coisa que ele se ocupa. Só volta. E se for aquele pai ou encarregado de educação cheio de vícios, que tem amigos que gostam de groovar, de chile, não é? Aos sábados, logo que chega final de semana, sexta-feira, como nós dissemos, dia do homem, são as barracas em que os pais se entregam. E não tem tempo de cuidar totalmente da educação das crianças. Então, não temos. Isso seria os principais fatores da delinquência, a prostituição infantil. E olha só, um dos fatores que nós registramos é que algumas pessoas acabam entrando no ensino superior sem saber ler. Sem saber ler e escrever. Será que deve ser esse fator que Jacaré falava aqui? Deve ser este fator, mas também aliado à má qualidade de ensino na educação. Porque nós deixamos a responsabilidade da educação para os professores. Mas, se nós formos a nos recordar, como diz a literatura, de 2000 para cá, a qualidade de ensino da educação
deixa muito a falar. É das piores. É das piores. Então, queria só provocar aqui. Qual é a análise que tu faz sobre o nosso sistema de educação no Está nosso país? mal. E tendo em conta que Jacaré é professor. Eu sou, Tenho essa informação que o sou Jacaré é professor. e sou formador E ex-formador. de professores. Exatamente. Né? Então, olha que nesta questão da qualidade de ensino na educação, nós vamos de mal ao pior. Quando eu entrei para a formação, eu fui me formar porque queria ser músico, Ok. não é? Queria ser músico depois de ter ganho alguns sorteios na GM, não é? Ok. Não é? Aquele programa de Gaudêncio. De ali, Gaudêncio assim, Monteiro ok. aqui. Na UCM, chamava-se JADEC, não é? Sim, sim, Ali JADEC, JADEC, sim. não é? Então, naquele campo, eu declamava sempre poesia, mas um dia quis fazer o desafio de cantar, porque eu sempre cantava, outrora. E tive 2 sorteios. Ao invés de gravar, porque o sorteio era para gravar 4 músicas, mas nem na GM Produções, onde eu ganhei a primeira vez, consegui gravar, nem na Record Star, os estúdios do Conselho Municipal, consegui gravar, porque eu sentia que não estava preparado. Eu queria conhecer algum instrumento musical, queria ter algumas técnicas. E alguém me aconselhou a eu me inscrever para o Instituto de Formação de Professores de Nampula. Era a opção que existia no momento. No IMAT, Né? Yeah. porque formavam-se lá professores. Aliás, havia curso de música, mas não era um curso, eram cursos sim vocacionais, mas não diretamente aquilo para formar tornar-se professor no músico verdadeiro profissional. sentido. Ok. Não, mas para ensinar as metodologias, ensinar o aluno a conhecer a linguagem da música, o abecedário da música, aquelas notas, apenas isso. Eu concorri e, na verdade, tive a sorte de ser o segundo naquele curso de música. Fui o segundo. Olha, mas quando eu entrei lá não tinha nenhum instrumento musical. Yeah. Eram apenas teoria. Eu até quis desistir, mas alguém que gostava de mim disse, olha, não desista, não abandone, isto é emprego. E Jacaré quer desistir por falta das condições do próprio instituto. Porque eu não queria uma formação de professorado, né? Ok. Mesmo que fosse, mas queria que aprendesse algo mais profundo. Aprender a tocar algum instrumento musical como o teclado, o piano, a percussão, e lá não tinha nada disso. Yeah. Era tudo teoria. Teoria. Yeah. Vale, do, re, mi, fa, sol. Exatamente. Era tudo teoria. Explicar a importância da música na sociedade. Caracas, meu. Conhecer os percursores da música, não é? Conhecer a evolução da música, ir ensinar isso. Não é? Ensinar a criança que, olha, através da música, não é? A criança abre o horizonte para a cultura, desperta o equilíbrio, o metabolismo, não é? Então, apenas isso. Então, mas alguém disse, não desista, não abandone. Isto é emprego, um dia vai salvar-te. E, na verdade, me formei e fui trabalhar em Malema e voltei e entrei, trabalhei em Malema, concorri ao ISARC, fui apurado, fui a Maputo fazer o curso de gestão cultural, porque estando em Malema eu sempre fazia este trabalho. Ok. Promovia a cultura e voltei. Quando voltei, só fiquei a trabalhar em Malema 3 meses e fui transferido para a cidade não pula. No Instituto de Formação de Professores, como formador já de educação musical. Que bom. E quando chego lá, encontrei 2 cursos, 10ª mais 1 e 12ª mais 2. Mas havia diferença neste curso, na entrega dos próprios formandos. Os formandos que mais se dedicavam eram aqueles da 10ª mais 1, em relação aos de 12ª mais 2. Comecei a balançar, ok? Cheguei quase no primeiro trimestre, a findar em abril, entrei, recebi as turmas, veio o segundo ano, vi qual era o critério de seleção, eu até acabei criticando aos técnicos do INDE, do Ministério, Cunhava-se que vinham muito. capacitar. Cunhava-se muito para entrar nos cursos de professorado. Sim, cunhava-se. E tem uma questão E até agora cunha-se. Cunha-se, não é novidade. E tem uma questão muito estranha que acontece.
naquela altura, era normal numa turma de 25 a 30 formandos, 90% serem do litoral, da Ok. zona costeira. Zona costeira. 10% ou 5% daqui, do interior. Yeah. Então aquilo era muito estranho e não havia muita dedicação. Yeah. E eu conhecendo a frontalidade do jacaré, em algum momento já interviste de uma forma, se calhar negativa ou crítica. Porque o jacaré é conhecido como alguém crítico. Já me bati várias vezes. E como é que isso foi? Até fui achado de indisciplinado, até porque naquela altura não é fácil sair do distrito para a cidade sem gastar alguma 500. Mas eu tive essa sorte, tive esse ensejo. O diretor, na altura, o Amado Sene, me transferiu por conhecer as minhas competências, por saber o que eu sou, e acabou me transferindo do distrito para cá. Então, e uma das primeiras pessoas que eu fiz a crítica foi ele mesmo. Yeah. O porquê das coisas acontecerem dessa Sim. natureza. As cunhas. Mas ele não era culpado. É o sistema todo. É o sistema? É o sistema todo. Yeah, que É o chato. sistema todo. Porque se não fosse o sistema todo, olha que em cada final de ano ou em cada semestre a gente faz relatório e manda para os nossos chefes de departamento. Os nossos chefes de departamento levam para a direção pedagógica e a direção encaminha ao distrito. O distrito à província, a província à nação. O que é que eles fazem? Ouvidos de mercador. E por que que fazem ouvidos de mercador? Porque são muitos que passam por aquele sistema. Ok. Porque até nós pedimos, olha, que tal se voltasse aquele sistema antigo em que eram treinados alguns alunos nas escolas que quisessem ser professores, não é? Eram capacitados. Os melhores alunos para entrar no centro de formação de professores. Porque este sistema em que o próprio aluno de múltipla escolha, em que o próprio candidato okay, consegue ter 19 em português, tem 20 em matemática, não é? Mas quando ele consegue apurar, nem 10. Chato. Não sei se consegue perceber. Não, consigo perceber. Então, algumas notas quer dizer que são vendidas. Para alguém que estava, como falávamos antigamente, num remoto, sim, está ali a assistir, está ali numa boa. São vendidas. Yeah, porque ele faz parte de uma família, se calhar, da elite, tem um tio que está na direção. É isso, né? Exatamente. E até os dias atuais Até os dias atuais tem se verificado, não é? E este sistema prejudica aqueles que são bons, porque não tem alguma coisa, porque é difícil, tu não tens nada. Eu falo por experiência, estou lá. Tu não tens nada. Então, é difícil tu conseguires te ingressar ao centro de formação de professores. Então, o que é que nós esperamos de alguém que pagou algum valor e chegou lá, massageou o sistema e não pode ser chumbado porque sei lá e tal. Tem alguém, não é? E tem outra coisa. A ordens superiores. A ordem superiores. Quer dizer que não é só naquele movimento do Mama Zagaia. Não. Naquilo que é o nosso dia a dia. Existem ordens superiores para uma e qualquer coisa. Meta. Meta. Queremos uma meta de formar até ano fulano tantos professores. Não se interessa pela qualidade. Não. É a razão de termos até hoje professores que não sabem ler e escrever. Yeah. São poucos professores que sabem fazer um requerimento. Nós estamos a ensinar ali um aluno, um professor, um candidato que veio do ensino primário, não é? Teve aquelas passagens automáticas, depois passagem progressiva. Alguns tiveram o privilégio de saltar 2020, ela é 2019 e 2021, face a Covid-19, termina, está no centro de formação de professores ou no centro de saúde. E este professor nunca sequer teve contato com um livro. Um livro para ler, para abrir o horizonte. E chega lá,
tem várias metodologias, apenas são metodologias. Epa, tens que escrever assim, o trabalho deves fazer isto, para a resolução matemática é isto. Apenas. Yeah. Qual é o conhecimento que este vai ter? Não existe nada. Será que este tem a capacidade de fazer análise crítica e reflexiva de um problema? Não é possível. Se não há uma bagagem, quero acreditar. E olha, Hilário, que quando alguns destes, que porque são, sei lá, sobrinhos ou afilhados daqueles que têm dinheiro, quando saem de lá, muitos deles ficam na cidade. Ou se não ficam na cidade, não querem trabalhar naquele, se trabalham, no ano seguinte... Ainda tem direito à escolha. No ano seguinte, quer fazer faculdade. Vai aplicar o que na faculdade? Faz faculdade... Nunca fez um tema, nunca elaborou um tema. Temos aí alguns serviços, não é? Algumas instituições de prestações de serviços, são eles que fazem o seu tema, ele paga, porque é funcionário. Então quer dizer que há pessoas que ficam relaxados até suas monografias. As suas monografias, teses, até termina. E já temos um doutor, mas um doutor que não sabe formular um problema, não é? Então, e depois, para piorar, este mesmo, se tiver alguém numa das instituições de ensino superior, é levado para ser professor daquela instituição. E que qualidade nós vamos ter? E nessa cena, Jacaré já pensou em entrar na política? Porque penso as abordagens que o Jacaré traz no dia a dia, em algum momento tem a ver com aquilo que são os fatores políticos, são fatores sociais. Jacaré já pensou em entrar na política? Alguns me consideram político por causa das minhas abordagens. Ok. Não é? Eu já pensei porque, como jovem, como cidadão, penso que é nesta altura, é nesta fase de vida em que nós devemos contribuir e participar ativamente na nossa política. Participar ativamente na vida política do nosso país, do nosso município, não é apenas sair daqui e dizer que não, este partido não presta, fulano. Não. É ser fiscalizador. Eu votei. E sabe por que votei? Por exemplo, o presidente que está, o partido que está a dirigir os municípios, o município de Nampula. Mas quando sinto que as expectativas estão sendo defraudadas, quando sinto que muita coisa no Conselho Municipal da cidade de Nampula não se faz nada, temos vários problemas que estão a gangrenar. Então, quando sinto que não faz nada, eu tenho direito de pedir algum esclarecimento. E nesta cena, eu tenho acompanhado o Jacaré atentamente nas suas redes sociais, os seus feeds. Tu tens feito cartas abertas. Em algum momento já teve alguma implicação na vida por causa dessas cartas abertas que tem feito? Porque Jacaré é frontal, diz aquilo que, na verdade, é sentimento do povo, é sentimento da maioria. Então, já tiveste alguma implicação por uma ou outra carta que tu fizeste? Já tive várias, não é? E até alguns amigos me perguntam, qual é a tua motivação? Tu trabalhas. Se querendo, podes fazer parte de uma formação política e teres alguma coisa, teres as regalias, as mordomias. Mas eu digo, olha, não são as mordomias e regalias que eu quero. Se eu como, o outro deve comer. Hilário deve comer, não é? O Ivan deve comer. Agora, o que adianta? Eu vou comer sozinho, só porque estou bem, tenho aquelas minhas regalias e mordomias, são 3, 4, 5 anos. E depois termina, de vir outro. Por isso, suponhamos que eu sou diretor da cultura, né? E turismo. E ainda vamos chegar aí. E olha só, Jacaré, ainda vamos chegar aí. Na verdade, eu também gostava de questionar mais adiante. Sim. Mas uma das questões que eu gostava de fazer, e estava mesmo ligado com essa última abordagem, qual é a análise que tu fazes da juventude do nosso país, em particular da nossa província? E com a morte do rapper Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, trouxe uma nova roupagem em termos de visão por parte da juventude. Então, qual é a análise que tu fazes sobre a malta jovem do nosso país e, sobretudo, daqui da nossa província de Nampula? Sobre a malta jovem da nossa província,
a, a nossa juventude está dividida entre fazer e não fazer, não é? Seguir os passos e não seguir. Isto porque por causa da fome, não é? As pessoas têm medo. Olha que aquilo que eu faço não é fácil. Sou funcionário do aparelho do Estado. Já me perguntou se tive algumas implicações das cartas abertas que eu faço ou não. Eu direito que já tive várias implicações. E o risco de perder emprego foi uma delas, será? Já tive várias reuniões. E olha que não foi aqui. No meu segundo ano de trabalho, eu já tive uma intimação por parte do meu diretor distrital, porque foi mandado com o diretor, não, com o administrador do distrito, para que eu pudesse parar de fazer as poesias que fazia no comício. Porque no comício o distrito é pequeno e toda a gente corria lá para ouvir a minha poesia, para ouvir o teatro que eu organizava com o meu grupo teatral Icuru, Samuanene Muluco, e todos os trabalhos eram mesmo de crítica. Então eu fui informado que, olha, o teu nome está a lápis. Yeah. Então, se tu continuares, é possível que não tenhas nenhuma nomeação. E numa das ameaças que eu tive, quando eu tive do meu diretor distrital, que não vou aqui mencionar, e mais um outro diretor da CISI, chegou na CISI. Sim. Foi me fazer com que eu fizesse o meu texto que diz: não pararei de gritar. Não pararei de gritar enquanto tornar a ver os jovens marginalizados, ver este mundo imperfeito, ver este mundo mergulhado na injustiça, nas drogas, enquanto as desigualdades sociais continuarem. Não pararei de gritar. Eu penso que sou uma pessoa que se identifica mais com o outro, não é? Esta questão do eu poético me entrou demais, que não consigo ver o outro diferente de mim. Então já tive. Mesmo cá em Nampula, já tive, não é? Até nem posso falar das transferências que eu tive do IFP de Nampula para Maré, não é? E até nem era para ficar cá, em Nampula. Só Deus é que me protege. Exatamente. E, olha, uma das questões também que gostava de perguntar aqui e que eu tenho curiosidade. O Jacaré é músico, é poeta, é escritor... E a companhia agora que fazia ou faz teatro é encenador. Sim. E como é que consegue gerir isso tudo? É só uma questão de negociação, não é? É uma questão de gestão. A música, a poesia... Eu componho os meus poemas, escrevo e componho as músicas que eu canto ou faço. O teatro, quando a gente precisa de algum trabalho, eu também consigo escrever, não é? E como eu consigo conciliar? Não, estou numa organização em que tudo é fácil para mim, okay, não é? E consigo conciliar até com o meu emprego, sem pôr em causa o meu emprego, né? A minha profissão, o meu patrão, que é o Estado, que é o povo, não é? Porque a mim, o meu patrão, na verdade, é o meu formando, é o meu aluno. Olha que desmintam os meus formandos. Dificilmente levo o telefone para a sala de aula. Quando está na sala de aula, não, é só o Jacaré e os formandos. E os meus formandos. Uau, que bom. Sim. Então, porque eu quero que eles sejam aquilo que eu sou, embora não possa ser. Aliás, eu gostaria que eles fossem aquilo que uma vez li dos livros anteriores, aquilo que eu li nos livros de Paulina Chiziane, nos livros de José Craveirinha, nos livros de Noêmia de Souza, nos livros de Osman Sembene, um escritor queniano, e vários outros, como o Nyimo Bassi, de Senegal, um alto escritor que quando eu leio, eu digo, sabe, a África está a ser explorada. E como é que nós podemos sair deste marasmo enquanto não gostamos de ler? Não é possível. Não é possível. Por isso que, voltando àquela tua pergunta, como é que está a nossa juventude hoje? A juventude está mal porque não lê. Então, leitura é o ato de sobrevivência de todo ser humano. É preciso que tu leias para
poder saber o que está a acontecer. Se a gente sente fome, é porque o cérebro fez alguma leitura daquilo que o estômago está vazio. Está ouvindo logo uma transmissão aqui, uma corrente. Está aí o meu produtor, Ivan, não aguentou com o jacaré. E olha, tem uma das questões que nós em algum momento vimos e observamos no nosso dia a dia, e tem a ver também com uma das coisas que nós falávamos aqui, sobre a questão da valorização da cultura. Estamos a verificar a perda de valores culturais por parte da geração nova. Nós jovens, nós estamos a respeitar certos hábitos e costumes, e há bem pouco tempo, como gestor cultural, quero acreditar que já viste este artigo, em que alguns mais velhos reclamavam sobre a extinção de certos ritmos tradicionais em Nampula, de certos hábitos. Qual é a tua visão, né, sobre a questão da perda dos valores socioculturais por parte da nossa geração? Eu, na verdade, não sei por que os mais velhos reclamam. Falando sério. Ah, é? Se temos a perda dos nossos valores culturais, diga-me o que é que eles já fizeram. Tanta gente, os mesmos que reclamam, ontem já estiveram em bons lugares, não é? De relevo, nos lugares de decisão onde se tomam as decisões políticas e governo, já estiveram lá. E são estas mesmas pessoas que hoje reclamam. São as mesmas. Olha, eu hoje quando vejo um ministro, um deputado, que te faz uma careca. Eu nunca fiz uma careca. Yeah. Não consigo. Mas tu vês uma careca a brilhar. A brilhar. Com um deputado, com um ministro, com um diretor. Mas olha, mas aquilo ali, antigamente, de acordo com a nossa tradição, fazia-se careca quando houvesse alguma infelicidade. Então, de iniciação. Sim, e algumas pessoas próximas é que faziam careca para manifestar uma forma de luto. É claro que a cultura é dinâmica, a cultura é viva e se remodela a cada dia. Mas temos os nossos hábitos culturais que não devem, de alguma forma, falhar. Ok, por que esta gente reclama? Qual é a literatura que nós já tivemos? Os grandes escritores que falam sobre alguma questão que tem que ver com a cultura, os nossos valores culturais, morais, são pessoas que vêm de fora na sua maioria e escrevem sobre nós. São essas pessoas que fazem pesquisa, não é? Qual é a literatura que nós temos? Para além daquela escrita pelos padres, para além daquela, tem uma que foi escrita pelo Manuel de Araújo, pelo saudoso Ivala, não é? E a Ivala também parece que teve um padre que também destaca-se muito na escritura. Lerma. Sim, Lerma. Francisco Lerma. Sim. Yeah. Mas são e depois tivemos também poucas literaturas que tu não encontras nas nossas bibliotecas. Parece que é o falecido Alberto Viegas. Sim, Alberto Viegas, o nosso poeta. Onde é que está o nosso Yavanha Rona, do nosso ex-diretor provincial da saúde, Vaquina? Onde é que está? Nem nas bibliotecas existem. Não existem. E depois dele ter esta tomada de decisão, o que é que fez para que estes valores pudessem continuar? Temos muita gente que já esteve em frente das tomadas de decisões. Qual é a grelha de televisão que nós temos no nosso país? Para hoje começarmos a reclamar que hoje estamos a perder a nossa identidade. Na verdade, faz sentido. A grelha de televisão qual é? Onde é que se mostram os nossos valores culturais? E na televisão não são mais promoção de bifes, e a roupas seminuas. Exatamente. Um espaço pra... Rapunzel, Cinderela, em que a própria criança passa toda a vida a assistir. É que tem uma televisão, tem uma tela de 1 a 30, que vê a Rapunzel, tem cabelos compridos, não é? Tem uma saia curtinha, uma camisa que não tapa o umbigo, unhas pintadas toda, não é? Está-se a vender uma imagem de pessoas que não são nossas. E o que acontece quando aquela... E depois com essa questão dos pais não terem tempo para educar os filhos, a criança vê, não, eu quero assim. E nós compramos. E olha que as pessoas que vendem esta roupa, os seus filhos
Não trajam assim. Temos estes somalianos, não é? Yeah. Os malianos burundeses. São eles que vendem a nossa roupa, que vendem a roupa para nós, mas os seus filhos não se vestem como nós vestimos os nossos. E depois é um fato curioso, e olha só, eu nunca prestei atenção nisso. Acabaste me despertando também. É o que está acontecendo. Os nossos filhos são formatados todos os dias pelas televisões. Qual é o programa moçambicano que passa para além dos bifes? Para além da notícia? Temos vários filmes de Mukusa Okame. Onde é que são vistos esses filmes? Temos filmes de Terra Sonâmbula feitos pelo realizador Sol de Carvalho e vários outros realizadores que nós temos no país. Comboio de Sal e Açúcar. Onde é que passa? Em que televisão é exibido esse filme? É vergonhoso quando se diz que lançou-se o filme fulano, Beltrano, sei lá, em Portugal e vai estrear em Genebra e aqui em Moçambique nada. Quais são as salas de cinema que temos em Moçambique? Sobretudo em Nampula. Para hoje começamos a reclamar da perda dos valores culturais. Então, não há espaço porque quando chegamos naquele momento, nós, em algum momento, quando já estamos num bem bom, naquilo que falavas das regalias, nós reclamávamos, quando chegamos num bem bom, acabamos esquecendo aquilo que são as reclamações. Sim. Ei, que chato. Então, qual seria o papel aqui dos artistas e do governo naquilo que é a promoção artística também, naquilo que é a valorização da nossa cultura? E olha só, há bem pouco tempo, para quem acompanhou, houve a primeira gala das indústrias culturais e criativas e houve diversas figuras. Se calhar os blogueiros escreveram muitos artigos e existiram também alguns comentadores a disserem que alguns não eram dignos de receberem alguns prêmios. E por sinal nós tivemos aí uma banda local, a Banda Marrove, desde já mandar alguns abraços para eles, que foram um dos vencedores em alguma categoria. E qual é o papel do governo? Qual é o papel dos próprios artistas na promoção e valorização da nossa cultura? Olha, o Estado é o primeiro garante, não é? Para um incentivo das atividades culturais. O Estado é que deve incentivar, é que deve criar as políticas para que o artista se sinta em casa, para que o artista se sinta valorizado. É preciso que o governo crie políticas culturais para que haja um maior número de consumidores da nossa cultura. Tu realizas hoje um show em Nampula. Os consumidores que vêm, os bilhetes contam-se a dedos. Quando são os artistas locais. Temos uma Banda Marrove que nos traz tudo que é nosso. Não é? Com um ritmo bem apurado. Capaz de levantar tudo igual. Não só. E de ser bandeira de várias empresas que nós temos cá na província, não só no país. Serem bandeira. Ganharem prêmio, aliás, ganharem contratos. Eu não sei se Banda Marrove alguma vez ganhou algum contrato, cara. Eu nunca vi. Nunca vi. Talvez chamamos o Elcídio ou o Celso. Sim. Mas temos aqui o Estado como garante número 1. Primeiro é o Estado, que deve criar as políticas, não é? E depois, este Estado deve adotar uma política. Agora, há pouco tempo, todos os artistas estiveram a reclamar sobre o vídeo de rodagem, não é? E a faixa de rodagem. Assim, isto mesmo. Então, se temos um governo, o governo deve vir reduzir. Não porque o salário subiu, o salário mínimo. O que tem a ver com o salário mínimo? É que as pessoas devem descer a base, não é? Devem descer a base e perceber o que o artista necessita. Como é que um artista grava o seu áudio, a sua música? Como é que produz? Como é que faz o seu vídeo? E daí, ser capaz de discutir com A mais B. É preciso deixar de começar a discutir as coisas lá pelo topo. Porque o topo está um desastre. Deixam até a base. É preciso deixar de olhar e receber aqueles relatórios triunfalistas só porque o diretor fulano entregou para agradar aquela área. Enquanto é uma mera mentira, aquilo é só uma coisa que não existe. Então, deve descer a base, ter evidências, não é? Temos várias formas de ter evidências, que se façam as fotos,
não é? Daquele local, que se façam os áudios. Eu não sei se as nossas entidades lá no topo têm. Não é por acaso que aumentam aqueles preços. Não é por acaso que até dizem, não, 90% da população tem 3 refeições por dia. Uau! Mas, meu, que trabalho, a vida está difícil para mim. E aí, está a se passar fome. Está a se passar a fome. O alto custo de vida, não é? Os preços dispararam de um jeito. E tem uma coisa muito curiosa que eu me admiro deste país. Este país, quando os preços sobem, independentemente de que crise, nunca baixam. Nunca. Sempre a tendência É de subir. Nunca. Mas em outros países sobem, desce. Sobem. Mas aqui em Moçambique, nada. É como se o nosso Estado estivesse a lutar com o seu povo. Não é? É um Estado que não cria as políticas. Neste país temos muitas leis boas sobre mas cultura. Na prática... Falha na política, ali na prática. Yeah. Por causa de pôr pessoas com afinidade. Yeah. Não é? Porque Afinidade. às vezes verificamos alguém que é do Ministério do Interior vai dirigir o Ministério da Cultura. Exatamente. Yeah. Alguém que é do Ministério da Saúde vai dirigir o Ministério da Educação, por exemplo. E não só pelo fato de eu ser diretor. Tenho que transferir o meu primo que está lá para vir trabalhar próximo de mim. Mas este não sabe nada sobre cultura, não sabe nada sobre saúde, não sabe nada sobre economia. Então, mas porque... alguns cargos são para acomodar os interesses pessoais. São para acomodar alguns cargos pessoais, não é? Então, o que é preciso fazer? É preciso que se criem programas de ampliações culturais, que o próprio artista se sinta cidadão, conheça o que é cultura, saiba qual é o papel da cultura na produção da riqueza. Temos muitos. E também é preciso que o Estado sente com o nosso empresariado para fazer recordar sobre a lei do mecenato. O papel social. A responsabilidade social. Olha que muitas empresas que nós temos no país não cumprem com a responsabilidade social. E um dos fatos é que nós, não quero sim aqui comparar, muitos artistas na capital do país acabam assinando um e outro contrato com uma empresa, né? Sim, mas sim. aqui em Nampula, infelizmente, como falavas, eu nunca vi. Não. Ainda não verifiquei um artista, senão da Maíja, que é embaixadora de uma empresa de mota. Nunca vi um outro artista a ganhar um contrato grande com uma empresa de renome. Senão, são salões de cabeleireiros, por exemplo, o Messias é embaixador de uma barbearia. Temos... como é que é? Um e outro artista que em algum momento... o Félix, não é? Como embaixador da Vaocha. São as coisas que não agregam valor a nada, não é? É tão triste quando tu escreves uma carta, mandas na Oasis. Desculpa, eu tinha que pagar até a fatura. Mandas numa empresa tão garantida. Sabe, esta gente nos falta com respeito porque falta apropriação do Estado. Sabe, não faz sentido que tu escrevas um projeto. O requerimento tem uma página inteira. E o projeto tem 10 a 12 páginas. Tu elaboras. Quando vais nestas entidades, não é? Vais nestas entidades e entregas. Eles... Para ler um requerimento leva o máximo 2 minutos e meio. Exato. Não é? Com atenção. Aliás, se for alguém mesmo que cultivou o hábito, mas aquele que não tenha cultivado por causa de certas palavras, são 4 minutos e meio. Mas antes de 1 minuto, é a secretária que leva a carta, leva o projeto e após. Ainda não pôs o protocolado, não pôs lá no seu livro, leva até onde está o boss e ela, quando ele diz para espera, o boss está a fazer resposta. Caramba! Desculpa pela expressão. Mas o boss ainda não leu. Não leu. Mas bem. Mas a secretária já vem de escolha. É melhor aguardar. Vai ter resposta daqui a pouco. Meu Deus! Não é possível!
Yeah. Independente da resposta ser positiva ou negativa, como é habitual, não é? Algumas cartas, eu tenho várias cartas de empresas que um dia vou fazer uma exposição. E falando nisso, eu já passei por isso. Já que tu sabes que eu também trabalho com a questão de gestão de eventos. Eu sei. Tenho Sim, feito és um grande manager. cartas. Meu, já passei e tenho passado por isso. Então, é lixado. E temos ONGs que parece que tem lá representantes que não sabem ler. Tudo na carta tens lá o teu contato, tens o teu e-mail, tens o Facebook, não é? Tens a localização dos teus escritórios. Mas vão passar 2 meses, 3 meses. Se tu não fores lá, nunca te vão dar resposta. E o mais triste, quando tu chegas, vasculham nos seus livros, não encontram nada e te pedem de volta o original. Epá, tens aí a carta. Passei há bem pouco tempo, só que não posso revelar aqui a identidade. E nesta cena, eu gostava de fazer uma provocação aqui sobre a questão de sustentabilidade artística. É possível viver da arte em Moçambique e em Nampula em particular? É possível viver da arte, viver da cultura em Nampula. É bem possível quando as políticas forem bem desenhadas. Quando tivermos funcionários das direções provinciais de cultura, não só a própria pessoa que encabeça a direção provincial da cultura, as casas de cultura, que sejam sensíveis. É que muita gente não é sensível. Pode ser artista, mas não ser sensível. É o que acontece. Porque não faz sentido um que é diretor de uma área, mas parece contra o próprio artista. Afinal de contas, não é sensível. E eu estava a ler ontem mesmo um dos teus artigos que fizeste a quando a eleição da presidência da Associação dos Músicos de Nampula. E uma das partes que tu tocaste foi essa. Eu estava ali a pesquisar, deixa lá, vamos entrevistar o Jacaré. Deixa lá fazer um estudo mais sobre o Jacaré. Então tocava um dos pontos a respeito disso. Em poucas palavras, né? Sim, até podes falar mais. Como é que tu analisas essa questão? Temos aqui uma associação que dirige os músicos em Nampula, só que nós estamos a verificar qual é o papel dos mesmos. Eu critiquei logo, a priori, aquela associação, porque foi um grupinho de pessoas, como eu disse, que criou todo aquele tumulto, e até alguns candidatos eram proibidos de ter a informação, alguns candidatos eram proibidos de entrar lá na sala, não tiveram aquela recepção, razão pela qual me fez com que eu pudesse escrever aquela carta. Porque eu já antevia que aquelas pessoas não iriam nos representar da melhor maneira. Estava a se olhar apenas pela questão política, não o artista como tal. Parece que existia um bolo. Sim, não o artista como tal. É como, na verdade, existisse um bolo e que quisessem acomodá-los a eles, daí que tinham que minhar, na minha expressão, não é local, na nossa expressão popular, tinham que minhar os outros de modo que o bolo fosse maior. E se nós formos a fazer um balanço, fazer uma análise de lá para cá, o que já se fez? O que já se fez? Olha que ano passado eu criei um grande problema, que era para pôr a MUNA a funcionar. Eu disse, convoca-se uma reunião no dia, brevemente, convoco uma reunião com os artistas. Interessado, põe aqui o seu nome. Quando a MUNA e os outros se aperceberam, correram para realizar aquele evento. Aquilo foi arranjada. E me diga, o que aconteceu de lá para cá? Nada. Não se fez nada. Falou-se, fui chamado o nome naquela reunião. Porque eu, na verdade, fui também participar da reunião. E se falar, ver o que afinal de contas ia acontecer. Eu sou um fiscalizador, sou gestor cultural. Estou preocupado não apenas com a minha associação, mas com aquilo que é sustento dos artistas. O que os artistas vão deixar como legado daqui a anos?
Não estamos a fazer nada. Não é por acaso que os nossos pais estão a nos condenar. Esqueceram que eles já foram grandes dirigentes lá nas televisões, nas direções provinciais, nos ministérios. E não foram lá mudar a grelha de apresentação. Não contribuíram em nada. E nós também estamos a seguir o mesmo caminho. Temos doadores e parceiros. Não conseguem dizer não. Eu, como Estado, quero que financie esta associação ou este grupo tenha um programa todas as quintas, todas as sextas-feiras aqui na televisão. Eu quero que a associação fulano ou a banda fulano esteja aqui presente todos os domingos em que os pais estão em casa. Não, mas os pais, hoje quem não tem aquelas bacias que nós penduramos nas nossas casas é matreco. Por quê? As mulheres é que dominam. O que querem? Os canais de novela. Novela. E os homens, poucas vezes, apenas futebol. E futebol não é sempre. Não é sempre. E qual é algo que educa a nossa cidadania para além dos desenhos animados que os nossos filhos estão a ser formatados todos os dias? Não existe. Não existe. E recordo, acho que um dos escritores também virtuais escreveu há bem pouco tempo a enaltecer sobre o papel do tio Didinho, que antigamente, olha só, toda criança gostava de ir ao Eu penso que foi o poeta militar. O poeta militar, Sérgio Raimundo. exatamente, Sim. grande Sérgio Raimundo, a falar sobre o tio Didinho, que, olha, foi uma das pessoas que contribuiu em grande parte na infância de muitos adultos. Ele até chamava criança que nunca cresce. Exatamente. E nesta cena, por exemplo, tu vendo no teu coração, esse momento, qual é o sentimento que teu Didinho tem? É um sentimento de missão cumprida, né? Ele conseguiu cumprir. Vou lhe fazer recordar um episódio muito triste. Eu sou presidente da Associação dos Escritores cá em Nampula. Uau! OLEPA. Quando eu aceitei o desafio de reativar a OLEPA, era no sentido de educar a cidadania. Porque educar uma cidadania não é uma questão de dias e prazos, não. Leva um tempo, é questão de percurso, ok? Médio e longo prazo, de acordo com aquilo que fazes e de acordo com as pessoas que te rodeiam. Aceitei o desafio, fui eleito e comecei a trabalhar no mesmo ano. Desenhei projetos que visavam um incentivo à leitura e orientada à vocação técnica profissional. Olhando nesta vertente em que muitos alunos, muitos candidatos vão para a formação sem nenhuma vocação profissional, só porque é o tio que tem costas quentes e levou ele o sobrinho para ir lá fazer aquela profissão, porque há falta de emprego. Não é? Então, eu olhando nesta vertente, quis trabalhar com as escolas. Na verdade, no primeiro ano, a agradecer já a Helvetas, a Cooperação Suíça, financiou o meu projeto, depois de mandar para várias instituições, financiou e compramos um material para as escolas. Até a consultora disse, não, eu acho que as escolas que vocês vão trabalhar são muitas em relação ao valor que vocês têm e em relação àquilo que vocês vão comprar. Eu disse, olha, nós não olhamos pelo dinheiro, nós vamos trabalhar. Por que não trabalhar cá em Nampula apenas? Eu disse, eu tenho um grupo forte. Olha que trabalhamos em um grupo lá, na escola na Miope, na Cuca, em Rapali, Anchilo, escola sede, Mogobolas, 7 de abril, com pouco dinheiro. E olha que não foi só apenas uma viagem. Foram 4 viagens. E quinta, que era para levar o material. Trabalhamos no orfanato, o MEIME, de Nacala Porto. E aqui nas escolas, ali em Nampula, trabalhamos com uma média de 6 escolas, a levar o livro, a ensinar as crianças. E coletamos os textos, o resumo que as crianças fizeram. Veio outro ano, também trabalhamos com algo. Neste ano sentimos mesmo a necessidade de reduzir. Trabalhamos com 3 distritos e 3 escolas. E a atividade foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Era a televisão para cá, a rádio. Aliás, a televisão
aparece quando quer. Talvez se calhar quando... Aliás, não é quando... Não é se quando quer, mas depois de uma quando o sopa. seu delegado manda, né? Yeah. Quando o seu delegado mandar o vídeo que não, estão a trabalhar na verdade. E quando eles querem enriquecer o seu acervo programático, então eles dizem, não, vamos atrás. Está-se a Só trabalhar. vão quando não há notícia ou nenhuma informação. E não chegam a tempo. Chegam 2 horas depois, já no fim das atividades. Olha, o que é que tu vais fazer? Então, trabalhamos. Veio outro ano, em 2017, 18. Também fizemos carta. A Helvetas só tinha 2 ações, não é? Tinha 2 fundos. A primeira e a segunda ação. E fechou. Agora quisemos navegar cá dentro. Yeah. Só queríamos transporte e água. Transporte e água. Mesmo se dissessem, olha, está aqui um transporte ou 300 meticais. Cabe para vocês? Nós sim, mais água. É o que nós desejávamos, mas nunca existiu. Nunca. Uma vez fizemos eu tenho um hábito, eu tenho uma coisa, porque conheço como é que são as nossas instituições. Antes de fazer a carta, muitas das vezes, vou conversar. Yeah, marcar uma audiência. Em uma audiência. Que tal? Este projeto dá ou não dá? Dá, sim. E no meio da conversa é sempre uma motivação moral. Mas quando tu fazes as cartas, nem te ligam, nunca tem tempo de te atender. Não é? É o dilema que nós estamos a viver. Muito chato. E nós trabalhamos assim. E para além do Estado, tem o município. Foi um erro termos apostado neste município que nós temos, que matou a própria cultura. Olha que quando o município de Nampula, este senhor que está, este partido que está aqui dentro, entrou, tinha lá a Companhia Municipal de Canto e Dança. Não é? Havia um estímulo para os artistas. Aquilo, Hilário, é que se diz sustentabilidade para o próprio artista, porque a Companhia Municipal tinha um meio de transporte. Eles poderiam fazer um projeto qualquer. Hoje vamos atuar em Ribauer. Tinha banda. Hoje vamos atuar em Angoche. Hoje, achas que o artista não sobrevive? E aí sobrevivia. E olha só, quando tocaste nisso, uma das pessoas que está a dirigir agora a companhia é um grande músico. É uma pessoa que conhece Moçambique e conhece fora. Conhece. O Alifac. Eu já esteve com ele em conversa muitas vezes. Mas ele não vai fazer nada, porque a própria vereadora não conhece nada da cultura. O próprio diretor não conhece nada. E o próprio presidente também nada. Não tem nada. Não conhece o valor da cultura, nem tampouco o valor da educação conhece. Porque se conhecesse, a Companhia Municipal de Canto e Dança não estaria morta. Veja que até o próprio meio de transporte que tinha para os músicos não existe hoje em dia. Chato. E se nós formos a procurar onde é que está o material, não existe. Yeah. Ano passado o Alifac falou comigo, olha, eu tenho que formar 4 gestores. Tu és capaz de fazer? Eu disse que sim. Acabava também de ter aquela formação do Ministério da Cultura em parceria com a Embaixada da França. Até porque eu havia submetido o meu currículo para ser um dos formadores. Mas sabemos como é que giram as coisas em Moçambique. Yeah. E nesta cena, desculpa aí cortar, quais foram os momentos bons no percurso ou na carreira do Jacaré? E também quais foram os principais momentos marcantes de forma negativa? Os bons momentos, para mim, são estes em que eu estou aqui a falar para o mundo. São todos os momentos em que as pessoas conseguem me escutar. Estes, para mim, são bons momentos em que tenho sempre alguém que me chama para deixar um dedo de conversa, não é? Os maus momentos são sempre aqueles momentos que me põem a pensar todas as vezes por que até hoje não tenho um livro, não tenho uma obra. Olha que eu sou músico, sou poeta. E todas estas manifestações eu tenho desde há muito tempo. Quando descobri o caminho da poesia, acabei largando a poesia
que era para priorizar a música. Porque música é fácil. Aliás, quando eu descobri o caminho da música, na altura em que eu fui para o IMAP, quis abraçar a música. Mas depois eu disse não, com a música sou conhecido, sou famoso e tal. Muita gente é rápido em ser-se famoso na música. É rápido. Muito. Do dia para a noite. De dia para a noite tu és famoso. Faça uma música a insultar. Vai ficar. Todo mundo vai falar de ti, vai te procurar. Vai ser figura de cartazes de vários eventos. Mas música sem mensagem. Então eu me abdiquei, eu disse não. Na música eu posso ter um bom, mas primeiro, para não distorcer aquilo que eu sou, poeta, vou apostar primeiro na literatura. Saí daqui. Quando eu saí daqui a Malema, tinha uma entidade que havia prometido levar, juntar os meus rascunhos para transformar em livro. E nunca aconteceu. Até então já queria ter um livro. Cheguei em Malema, a pessoa era convite. Eu vinha representar cá em Nampula, do convite diretamente de Malema para cá. Fui ao festival, não. Este festival nós vamos levar o teu livro. Vamos mandar, sei lá, para a Fundac. Tu vais ter. E nunca mais. Cantiga. São canções sem refrões, não é? Estou habituado nisso. Fui a Maputo fazer gestão cultural. Conheci uma pessoa muito grande. Eu disse, uau. Um político. Eu disse, uau. Este senhor. E eu estava a escrever sobre ele. Disse, que tá. Eu fui conversar com a família. Era não, agora tu podes escrever, não é? Qual é? E qual é esse político? Não quer revelar aqui? Quando o momento chegar, eu vou revelar. Ok, vamos respeitar isso. E combinamos um valor de pouco preço. Ok, tu termina e nós vamos dar. Escrevi o livro, levei 2 anos. Este ano é um ano de campanha, não vamos ter tempo. Vem lá ficar na nossa casa, depois vamos chamar-te para fazer a confrontação do livro. Tá bom. Aceitei, fui lá, terminei. Um livro com 210 páginas. E tudo já queria que escreveu. Para um político. E de renome. De renome. Termina. Já veio aquela cantiga, não, vamos dar-te o dinheiro depois de lançar. Okay. Mas o combinho não era esse. Ok. Já estou aí. Eu terminei o meu curso, já me licenciei, já tive o diploma, não é? Aí ainda estava a fazer, já, com licenciatura, já escrevi um livro mais de 200 páginas. 210 páginas. E olha que eu não quis seguir o caminho dos meus colegas. Nelson Lineu, são escritores. Lino Mukuruza, o Eduardo Kivi, do Kupalusha, o Japona Rijuane, a Lídia. E a grande figura da nossa literatura. Eu acompanhava a Melita Matzinho no Centro Cultural Brasil Moçambique, quando ela vinha lá tocar. Então, porque eu quis usar aquele senhor, o lançamento daquele livro, para fazer dela uma ponte, que era para depois verificar se a minha imagem e eu não ter dificuldades doravante para lançar meus livros. Mas olha que dei um tiro no meu próprio pé. Perdi meu tempo em vão. Não fui pago até hoje. Triste. E me disseram que se eu quisesse, poderia ir queixar onde quiser. Só que pela influência política e nós conhecendo o sistema. O tempo ainda não chegou, mas vou lá. Então, veja que larguei, mas quando voltei para casa, o sonho era aquele, por isso logo apostei na Olepa, mas encontrei lá um livro que estava nas mãos do Instituto Camões. Fui convidado a mandar alguns textos, aquilo parece ter são 22 escritores, fiz uma coletânea de escritores consagrados e emergentes. Temos lá o Manecas Cândido, como consagrado, e a Anisete Kassamo. E o Anisete Kassamo, Gessemusi Cassinda e Lino Mukuruza. E aquela antologia. Exatamente, Sentir o Calor do Chão, com ilustrações do Justino Cardoso,
o nosso artista que está marginalizado, não sei como é que... Não, eu digo marginalizado, eu não sei se a vida para mim está difícil. Tu vês agora alguma exposição dele no mercado? Não, já não vejo, e por sinal ele é meu vizinho e desde miúdo é uma das pessoas que nós admirávamos, né? Com aquelas jeans dele, manda-mola. As calças de caqui, calça de caqui, não é? Que porque ele usa por causa do Che Guevara, não é? Então, imagina se aquele Justino Cardoso tivesse um programa na televisão. Quantos artistas gráficos teríamos? Quantos guarilas teríamos? Quantos Mukusa Okames teríamos aqui? Faleceu há bem pouco tempo Jiboia. Quantos Jiboias nós teríamos a cantar? A cultivar a nossa cidadania, que daqui a 10, 15 anos, ao invés de transformarmos os nossos cinemas em templos, em igrejas, teríamos uma sala de cinema. É vergonhoso. Chega um final de semana, tu não tens onde ir assistir um cinema. E quando falaste disso, eu há bem pouco tempo estava aqui com o nosso mais velho na Makoto. E o que ele conta, meu? O antropólogo. Desculpa, eu me atrasei mesmo por causa dele. Estava na casa dele. Lá em Iê. Meu, o que ele conta? Como alguém que conhece a cultura. E foi um dos principais mentores da Casa Velha. E olha só, você senta com a nossa biblioteca, porque eu tenho uma paixão, tu sabes, né? Que eu admiro muito esse lado também da cultura. Procuro estudar muito e um dos meus temas também de licenciatura, acho que Ivan já viu aí a minha monografia, eu estava a falar sobre a questão da diversidade cultural. Então, gosto muito de tocar, acho por isso que tenho esse bichinho, né, de vos incomodar, mas que está ao lado. E veja só onde é que está, onde é que está o Namakoto hoje, como vive. Está mal. Está. E quantos Namakotos teríamos se estivéssemos a cultivar? E veja que falaste da Casa Velha, não é só Casa Velha. Eu naquela altura tive paixão de ir ao museu, porque havia sempre música no museu. Havia um espaço cultural no museu. E hoje? Já não existe. Então, a arte está marginalizada. Está marginalizada. Os artistas têm vontade ou não têm? Têm. E desaparecem, perdem moral, porque não há quem os dá uma mão. Eu vou dar a mão, tu vais fazer o teu CD. Ok? Tu vais fazer o teu vídeo. Tu vais fazer o teu livro. Que não há. Ok, eu quero uma viagem. Tivemos um cenário muito triste. Do Zinguenha. Aqueles miúdos, onde é que nasceram na Casa Provincial de Cultura? Formaram-se lá com 8, 10, 12 anos. E há bem pouco tempo eles tinham uma viagem que era para o Brasil. Só que o nosso estado, a nossa província, não tinha condições para poder criar alojamento e transporte para eles irem ao Brasil. E não só Brasil. Recordo-me que era para Portugal, como é que é? Angola, Brasil. Angola, Brasil. E não foram. E achas que não há dinheiro? Existe. Existe. Que, se formos para a campanha agora, irmos ao Oasis encontrar aquele senhor, eu como sei lá, do primeiro secretário, olha, passa lá um cheque de 1 milhão. Pensas que não vai fazer? Vai fazer. O que os zinguenhas precisavam não é dinheiro como tal. Quando se diz a periodicidade é de tanto tempo, 3, 4 meses. Cabe o Estado, neste sentido, a Direção de Cultura, entrar em coordenação também com o município. O que estraga, com o município, o que estraga aqui é que estamos a perceber mal sobre as políticas. Se eu estou naquele município, um município que se está lá um partido A, então são motivos suficientes para aquele que está no partido B não pôr os pés, não cooperar, não é? Quer dizer, é mais valia pôr travões naquele que está lá. Mas olha, que quando tu pôs o travão naquele que está lá, também pôs travão para o teu município, pôs travão para o próprio teu país. Vejamos as nossas estradas. Vejamos as nossas estradas. E que tal se os governos se unissem? É uma lástima hoje no nosso município. Buracões que até podem enterrar lá um carro
É vergonhoso. Em frente, naquela rua que dá acesso ao gabinete do presidente, até ao palácio, temos covas. E onde é que está a ANE? Em frente dos dirigentes. Dos dirigentes. Estão à espera do município. Ok, eu vou daqui para a Marere, no meu local de trabalho. Será que estas instituições, a ANE, não tem máquina pavimentadora? Não tem caterpillars para pavimentar aquela estrada? Se o município está incapacitado, não consegue, por que a ANE não faz? Por que o governo do distrito não reúne condições? Qual é a responsabilidade do governo do distrito? Eu nunca vi neste município. Desde que se criou aquele órgão, só a responsabilidade é do município. Eu nunca vi um diretor, um administrador a descer para a minha zona em Murapaniwa para ver como é que está a estrada. A luta de poderes, porque as pessoas não pensam no país, pensam no seu umbigo e no seu partido e agradar o seu dirigente. Mas unirmos-nos como cidadãos, temos falta de consciência, de cidadania, cultura de cidadania nós não temos. Que chato. Mesmo estamos a correr com o tempo e o fenômeno Azagaia, a morte de Azagaia, o que significou para ti e o que nós podemos esperar da camada jovem? O fenômeno Azagaia é um fenômeno. Diziam alguns políticos que não têm sentimento de pertença, que lutam pelos seus estômagos, que dizem, não, a marcha do Azagaia foi manchada porque houve infiltração de alguns dirigentes políticos, alguns membros da oposição. Ok, alguns membros da oposição. Tá bem. Este membro do partido da oposição não é povo? Por que há tanto medo no povo no poder? Se o próprio Samora já vinha dizendo isso. E hoje só tu utilizar essa palavra povo no poder. Problema. É problema. Nós quase íamos sendo escorraçados. No dia em que o Gamito foi escorraçado, acredite que estivemos no Pimentão depois de sermos afugentados ou expulsos lá na direção provincial e aqui na escola secundária. Começamos a ser caçados. Os polícias todos, quando eu passei ao Jardim Parque Popular, que era para dar informação àqueles que estiveram lá para irmos num local estratégico onde havíamos combinado, só para relaxar e fazer uma reflexão. Em todos os cantos, em todas as entradas do Jardim Parque, estavam lá carros da polícia. E faço a mesma pergunta. Polícia não é povo? A pergunta do Azagaia, polícia é o quê? Não é povo? E há bem pouco tempo nós vimos nas redes sociais um dos membros das Forças de Defesa e Segurança da polícia também a marcar uma marcha, uma manifestação. Oxalá que aconteça. Vamos ver no que vai dar. Porque se acontecer o povo vai agradecer. Então, este fenômeno Azagaia é como se fosse o bater de uma asa de borboleta, não é? Quando uma borboleta bate aqui, não fica apenas aqui. Ela bate uma vez, a segunda já não está aqui, vais ver ela lá. Assim como a mariposa também, bate. As asas, bate, e já não está aqui, está, sei lá, está em qualquer outro canto, sítio. Não é? Então, foi o que aconteceu com o fenômeno Azagaia. As pessoas tinham noção e conhecimento de causa do que as músicas de Azagaia transmitiam, não é? Transmitiam. Mas os nossos políticos, os nossos dirigentes não tinham este pensamento de que Azagaia morto daria mais trabalho em relação ao tempo que ele estava em vida, não é? Por isso eles todos estão assustados com o fantasma. Acho que eles ficam assombrados quando dormem. Porque foi um fenômeno, não é? É como o bater de uma asa de borboleta ou de uma mariposa. Bate, os seus efeitos são logo notados. É o que aconteceu, não é? Ele veio despertar toda uma camada que se sente menosprezada, não é? Um povo que chora as suas angústias, as suas maravilhas, que vê os seus direitos serem, como posso dizer, serem violados.
Por quê? Ainda ao bem da nossa Constituição da República. É inconcebível que país nós estamos a construir. Um país de medo. Eu penso que o Azagaia, para além de músico, para além de ator, ele era um mensageiro, não é? Que Deus deu-lhe uma missão de vir nascer em Moçambique, de modo a despertar a consciência das pessoas que dormem. Porque olha, Hilário, estamos a dormir, mesmo com tantos apelos, queria dizer, da Noêmia de Souza. Né? Let my people go, deixe meu povo ir. Eu sou carvão e tu me acendes, patrão. José Craveirinha. O grito dos escravos, da Paulina Chiziane, não é? Mia Couto. Várias. Então, o jovem está a dormir. Onde é que se concentra hoje o jovem hoje, no final de semana? No apupu. Então, o que é que se discute? Política? Não. Se nós fôssemos conscientes, se soubéssemos quais são os nossos direitos, não deixaríamos o edil de Nampula ou qualquer dirigente deixar buracos no nosso município. Achas que a juventude está embriagada? Está embriagada de analfabetismo e imediatismo. Está. Porque, olha, esta juventude, vem alguém aqui, Hilário, tu queres ser, tu estás a fazer um programa, deixa este programa. Deixa este programa e tu vais ser fulano. Tens todas as mordomias. Tivemos um exemplo daquele patrão daquele programa que reunia jovens e dizia: eu protesto contra os líderes que não fazem nada. E o que é que ele está a fazer? Foi acomodado. Foi acomodado, o nosso Gilberto Mendes. É, o nosso secretário de esporte, né? Foi acomodado. Nós tivemos aquela figura num passado muito respeitada. Rajendra de Souza. Rajendra de Souza. Rajendra é uma pessoa que dispensava atenções. Foi levado e calado. E até ele foi capaz de pôr a cabeça dele a prêmio, caso a indústria de aqui em Mucumba não avançasse. Hoje avançou. Não sabe? Há pessoas que travam e atrasam o nosso país. É preciso que se refaçamos as nossas políticas. Deixemos da prática da mão estendida. O nosso país tem muitos recursos. Nampula só composta com os artistas que temos. Podemos transformar Nampula numa cidade cultural e criativa. Cultural e criativa. Todos os dias termos algo a fazer. Chamarmos mais turistas para cá, ao invés de ficarem na ilha, virem para cá. Esta é a capital da cultura, Nampula, a ilha de Moçambique. Não é? Temos tudo para dar certo. Mas na execução não existe. E qual é a mensagem que tu deixas para a camada jovem? Aquilo que vem do coração, o que tu gostavas de deixar para os jovens moçambicanos, em particular de Nampula? Eu vou apelar aos jovens para que possamos ler, para conhecer quais são os nossos direitos e nossos deveres. Saibamos o lugar onde estamos, onde estivemos e para onde é que vamos. E se é que gostam de onde estamos. E é preciso que o jovem deixe de ser, saia da zona do conforto. O jovem deve sair da zona frio. O jovem deve ser militante, questionar. Por que está a acontecer isto? É o que eu sou. É isso que faz com que as pessoas não compreendam por que eu nunca paro. Não, tu tens isto, por que nunca ficas feliz? Tu vais ficar, és frustrado. Sim, frustrado só. Sou frustrado quando sinto que milhares de jovens não têm emprego, mas temos muitos megaprojetos. Temos a Vale, temos a Areias Pesadas de Moma, temos aqui onde se tira o maior rubi do mundo, em Montepuez, e tristemente até as pessoas são mortas. Aliás, não é mortas, são esquartejadas. O que é que está a falhar no nosso país? Então é preciso que o jovem seja militante. Ser militante é estar na zona quente. Estar na zona quente é estar atento aos problemas, é participar na vida política
E ser ativo, dizer não, isto não deve acontecer. Eu tenho um diretor, eu tenho um chefe desta área, e o senhor por que não faz? Não me conote como político, não. Isso não é política. Mas sim, estou a questionar por que isto não está a andar certo. Nós tivemos a Artes no Quintal. Onde é que parou Artes no Quintal? E depois gerou um projeto muito bom, um projeto Muito bom. incluso. Muito bom. Então, é preciso que se faça um trabalho de base para que a própria juventude, para que o próprio jovem se desperte para o amanhã. É neste país, de acordo com o censo eleitoral de 2017, somos quase 30 milhões de moçambicanos. Destes 30 milhões de moçambicanos, 60% são jovens. E o que é que fazem esses jovens? Vamos deixar os velhos arruinarem o nosso país, a reclamar todos os dias. E eles depois já virem a dizer que não. O que é que está a acontecer com a perda dos valores culturais, morais e éticos? Não, pá. Tu não escreveste nada. Não contribuíste em nada. Quando um jovem aparece para ti e diz que tem um projeto, não queres apoiar, porque não é da tua ala. Então, Não faz sentido. não faz sentido que os jovens ganhem a consciência e sejam responsáveis da sua esfera pública onde eles estejam. Só assim. E apostar numa formação técnica profissional, na sustentabilidade. Mas isso tudo faz-se lendo. Então, se nós não lermos, estamos perdidos. Vamos ver aqueles senhores que no dia 18 de março atropelaram e rasgaram a Constituição da República. E hoje querem reclamar. E o panorama que o país se encontra, em que há um desespero, eu até estou a gostar dos críticos, aliás, dos próprios políticos que pertencem ao regime do dia, que hoje já têm voz, se transformaram em opositores dentro, e agradecer também ao presidente da República por estar a abrir visão a todo cidadão moçambicano que não tinha coragem de criticar porque estava com as mordomias e regalias. Por isso que tem esse lado. Eu não entendo. Jacaré defende. Aliás, ele ataca aqui, ataca ali, ataca todos. Então, por isso que é difícil. Ele não tem partido. Ele é do povo. E te sentes realizado? Não. O que está a faltar? Um livro. Um livro. Um livro. Ok. Me sentirei realizado. E poderei dizer, posso morrer. Não é por acaso que luto todos os dias para lançar uma coletânea. Olha que eu até deixo de lutar por mim. Há gente que diz, não, tu ao invés de... Por que estás a insistir tanto na coletânea? Ao invés de lutar por uma obra literária tua. Olha, eu sou feito do outro. Good. Eu sem o outro não vivo. Então, essa é a diferença que eu tenho para com os outros. Os outros puxam para si, não é? Yeah, mas Jacaré leva todos. Eu gosto de levar para... Yeah. Alguma questão que eu não fiz que gostava aqui de poder compartilhar? Penso que não. Como primeiro programa, se ferir alguém, eu peço minhas sinceras desculpas. Não, Jacaré disse tudo. Eu sou não assim. Precisa. Eu tenho uma coisa. Até muitos formandos meus se inspiram de mim. Good. Porque eu sou tão rígido na sala de aula. Sou muito exigente na sala de aula. Fora, somos amigos. Olha aqui, tu podes me insultar. Podes me dar um tapa se tivermos algum problema. Fora da sala de aula. Eu não vou levar aquilo para chumbar. Não, nunca fiz isso. Porque eu sinto que a tua dor é a minha dor. E se eu te chumbar, é um retrocesso. O que faço apenas são recorrências. Dou-te uma chance para tu melhorares aquilo que não melhoraste. Mas outras pessoas não. E eu até posso gostar de alguém. É normal, não é? Não é? Eu posso até gostar de alguém, sei lá e tal, aproximar e dizer não. Eu não levo esses desaforos, não vou me vingar. Agora é a minha vez, estou aqui. Não faço, não misturo coisas. Tu tens nota? Passa. Exato. Então, é preciso que sejamos cidadão. Não é? Quem é cidadão? O que é ser cidadão? Ser cidadão
é aquele que sabe ser e estar, que não se sente superior em relação aos outros. Eu nunca me senti superior em relação aos outros. Mesmo que seja alguém de pé descalço, sei que este vai me ensinar alguma coisa. Por isso eu só tenho sido muito contraditório e que as pessoas não conseguem me perceber. Acho que eu tenho que ser mesmo um antropólogo. Exato. E aprendemos muito e bastante, e quero acreditar que os bradas que estão lá do outro lado acompanhar o nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui na MozaCast tiveram essa oportunidade, esse grande privilégio de aprender fatos bastante importantíssimos, porque falamos aqui sobre aspectos culturais, tocamos aqui um bocado sobre aspectos políticos e tocamos aquilo que é o meio social. E gostava assim de pedir aqui ao nosso mais velho Jacaré, quais são as últimas considerações? Como últimas considerações, que estamos aí na Semana Mundial do Livro Disco de Direitos de Autor. Quem quiser ouvir a minha poesia, ouvir a minha música, pode me contactar pelos números 8455245566. 8455245566. E se tiver alguém de boa vontade, nós temos as faturas por forma do nosso livro Sentir o Calor do Chão. É uma obra de escritores residentes de Nampula e em Nampula. E tem muita coisa nossa, com ilustrações de Justino Cardoso. Então, os artistas agradecerão. Então, sem mais, o meu muito obrigado. E apelar a todos para que possamos ir nos recensear, porque é um direito. E este ano eu gostaria que, pelo panorama que o país se encontra, o número superasse todos os outros anos, que conseguíssemos ao menos recensear quase uma média de 20 milhões de moçambicanos. Que eram as metas anteriores. E todos, em outubro, irmos exercer o nosso direito de voto. Cada um sabe o que vai votar. E escolher um bom programa, mas um bom programa que não chega apenas para que não cabe naqueles 5 anos. Não, nós queremos um programa, sabe? Há uma coisa que ainda não falamos. Este programa não tem algo contínuo. Não temos. Chama-se, não sei como é que se chama, mas um programa contínuo que diz que, olha, ao sair o partido fulano, dar continuidade daquilo que o outro partido... Aqui não temos. Até é normal mesmo dentro do próprio partido, o outro que entra muda tudo, não dá continuidade em nada. Por isso o país está atrasado cada vez mais. Por causa dessas faltas de política. Não é? Tivemos Parpa 1, Parpa 2. Aquele Parpa era bom. Parpa 1, Parpa 2. Veio para o Savana, veio para o Acre, depois veio o Sustenta. Então, não, temos que ter algo daqui a 50 anos. Porque aqueles que são os nossos doadores fazem um programa. O que já fizeram até para 100 anos. Onde é que vamos explorar o povo moçambicano? Como é que vamos tirar aquela riqueza, aqueles recursos minerais, recursos marinhos? Como é que vamos tapar os olhos à sua juventude? Com a educação, ok. Bota educação, não se passa. Metas. E não está sem saber nada. São metas. É automática. Então, e os filhos desses nossos dirigentes que aceitam esses doadores não estudam aqui. Onde é que estuda? Na diáspora. Não, na diáspora. Na diáspora. Depois eles só vêm aqui para serem dirigentes. E aí é um facto curioso. E eu conheço muitos. E o teu filho vai continuar ainda a não saber ler e a ser obrigado o professor a pôr lá 10 para o outro passar, porque se tu não pôres 10, vais ficar. Então, é preciso que o governo deixe de pensar no imediatismo. O governo, olha, é preciso que o governo deixe de pensar no imediatismo, pensar nas suas famílias. Porque essas famílias um dia quando saírem e se sentir que, olha, este governo fez isto, um dia aquele que entrar também vai rebocar tudo o que foi do presidente. Como estamos a verificar agora? Esteve Chissano, tivemos aquele teatro do julgamento de Nhimpini. Qual é a eleição que tivemos? Nada. Tivemos do Guebuza, nas dívidas ocultas, o maior teatro, o mais fantoche. Qual é a prova que tiraremos dele a partir do próprio juiz, a partir da própria representante do Ministério Público?
Será que aquele julgamento serviu para desencorajar a prática da corrupção nas instituições? Serviu? Penso que até alguns foram promovidos. Então, mostra que a corrupção compensa. Apenas a Procuradoria da República e os tribunais administrativos e sei lá, fiscais e quantos, só apertam ao pequeno. Ao grande não. É o professor que é posto em calabouço, depois de 2 anos e meio, 3, perde seu emprego e sai do aparelho do Estado. É o polícia, é o enfermeiro, é o pequeno. E os grandes que assassinaram este país, que daqui a 50 anos vamos pagar as mesmas dívidas, o combustível, são muitos problemas, como poxa, é pena o programa ainda é curto. Né? Mas ainda vamos convidar, vamos sim discutir a respeito disso. Sobre os cartões de recenseamento eleitoral. Desta vez temos cartões de eleitor biométrico, não é? O mesmo tamanho, a mesma, quase, o bilhete de identidade, carta de condução, que levam 6 meses, carta de condução. Agora até porque o bilhete já mudou, a coisa mudou. Eu vi, como disse até um internauta, afinal, é possível ter o BI apenas em 5 minutos. E tendo em conta que o BI paga-se um valor, carta de condução, nem posso citar aqui os valores, e o cartão de eleitor é grátis. Aqui a vontade política, meu. Eles têm seus objetivos. Se não fizerem aquilo, nada. É esse imediatismo que eu estou a me referir. Não temos o sentimento de pertença. Não estamos a olhar o país como nação. Não é por acaso que todas as fábricas e empresas que foram deixadas naquela altura, depois no período do colono para Moçambique, depois de serem nacionalizadas, todas elas fecharam. Fecharam. Sim. E Alan, agora oferecemos Alan. Quantas avionetas ou aviões tem Alan para darmos à África do Sul? Nós já não tínhamos. Não estamos a conseguir gerir nada. É uma lástima neste país. É aquilo que falava. É preciso fazer um restart neste país da governação. E é urgente. Senão os nossos filhos não vão ter nenhuma herança. Tudo está vendido. Daqui a pouco, ao sair desta rua do Matadouro, sei lá, vai ter reportagem. Mas estamos a pagar dívida. Estamos a pagar dívidas ocultas. Estamos a pagar, sei lá, financiamento daquilo. Estamos a pagar. Todo moçambicano está a pagar aquela ponte Maputo-Catembe que não tem nada que ajude aquela população da Catembe. Era preferível que construíssem escolas e apedrechassem hospitais. Não é? Mas é uma lástima. A população nem se beneficia daquela estrada, daquela ponte. Até era preferível naquela altura em que se andava de batelão ou de barco. Porque os alunos, quando saíssem de noite na escola, sabem que eu vou subir o barco ou o batelão e iam para outra margem. Mas uma ponte, estamos num período em que estamos a apostar no turismo, na promoção do turismo, mas constrói uma ponte em que tu nem tens direito de passar lá a pé. O que estamos a fazer? E nem tem que parar para poder fazer foto ou alguma coisa. Quem foi o fiscal daquilo aí? Uma lástima. E depois dissemos, a maior ponte da África. Qual ponte da África? Não tem nada. Então não estamos a pensar no país. É preciso pensar no país. Pensar nas gerações futuras, não é? Pensar nas gerações vindouras. Deixarmos de olhar para o nosso partido. Se assim fizermos, penso que muita coisa vai mudar. Veja essa luta de poder entre eles. Erros nos livros, de qualquer maneira. É assassinar uma geração. Já se disse, se tu queres, está na entrada de uma das universidades na África do Sul. Se tu queres assassinar uma geração, não des a eles armas ou bombas. Ataque à educação. Estamos nesta fase. Por isso que um dos versos que circulou muito do Azagaia diz que nós fizemos um golpe com o papel e a caneta. Não precisou de arma e nem nada, mas só foi com o papel e a caneta. Então, assim foi a nossa conversa com o nosso mais velho Dias Coutinho, mais conhecido por Jacaré. Ele sim que é músico, para além de músico, é docente,
de formação, para além de docente, é poeta e ocupa um lugar de direção em uma das grandes associações que nós temos aqui ao nível da nossa cidade e província, a OLEPA, Associação de Escritores em Nampula. Sim. Então, desde já agradecer uma vez mais por aceitar o nosso convite e por sinal, este é o nosso primeiro episódio, tivemos aqui com o Jacaré, e se você gostava assim de participar aqui nas nossas conversas, para poder deixar aqui um tema da atualidade, o nosso espaço está aberto, é só comentar aí através do nosso Facebook, mesmo através do comentário do Facebook, aliás, através do comentário do YouTube, nas nossas plataformas digitais, e sim, temos esse espaço e esperamos receber aqui a ti e mais outros jovens que têm alguma coisa por dizer dos temas ligados à atualidade e, sobretudo, à participação da juventude no desenvolvimento do país. Desde já mandar um forte abraço a todos que têm nos apoiado de forma direta e indiretamente. Trabalhei assim aqui ao lado do meu grande companheiro, grande sócio meu, Ivan Batista, mais conhecido por Ivan BPM, humilde que não fala e só faz. Então, subscreva-se nos nossos canais e nós estamos aqui para poder lhe servir. Seu brilho é a nossa maior prioridade. Um forte abraço, tchauzinho, até a próxima. Moza Cast! É nóis!